Olá, meu nome é Amanda e minha pesquisa de iniciação científica, sob a orientação do professor Ricardo Carrazedo, é sobre as propriedades mecânicas de concreto de ultra alto desempenho com fibras metálicas e de vidro. Concretos de ultra alto desempenho podem ser abreviados por QAD ou do inglês o HPC, que é utilizado nesta pesquisa. O HPC ele é um concreto com comportamento mecânico bastante superior em relação aos concretos convencionais, atingindo uma resistência à compressão de pelo menos 120 MPa, geralmente por volta de 150 a 200 MPa. Essa é uma característica bastante associada aos materiais que constituem o HPC e ao excelente empacotamento das partículas que eles permitem. Então, nesse concreto, além do cimento Portland, que é um pó bem fino, aos agregados finos, o HPC não utiliza agregados graúdos. Uma baixa relação água-cimento, de aproximadamente 0,20. O filler, que é composto de pó de quartzo e sílica para preencher os vazios. E os aditivos, nesse caso, são muito importantes devido à baixa relação água-cimento. E as fibras, que podem ser de diferentes tipos. As fibras metálicas elas são as mais utilizadas e permitem ótimos resultados, mas existem outras fibras. Essa pesquisa ela vai comparar os efeitos das fibras metálicas e das fibras de vidro. Então, fibras metálicas possuem alto módulo de elasticidade, favorecendo a tenacidade de concreto. Elas variam bastante em composição química, geometria, orientação, rigidez, proporção. Nessa foto é uma fibra metálica ancorada ou com gancho, mas existem outros tipos. As fibras metálicas elas mudam o mecanismo de fissuração no concreto. Então, como pode-se observar nesse gráfico tensão-deformação do HPC, existe uma zona elástica seguida por uma zona de microfissuração, fissuração múltipla. O HPC ele vai resistir a cargas maiores após a primeira fissura e o limite de tensão ele é atingido quando começa o escorregamento ou arrancamento das fibras. É devido a esse efeito que a gente diz que há maior controle da fissuração. As microfibras de vidro permitem a maior coesão, como as fibras metálicas, por conta da ligação na matriz, e permitem um maior preenchimento, porque as fibras de vidro possuem diâmetros na ordem de poucos microns e comprimentos de milímetros. Então, essas são fibras de disponibilidade no laboratório. As fibras metálicas são do departamento e as de vidro foram obtidas de doações. Essa pesquisa seria concluída com ensaios próprios, mas por conta da pandemia, ela assumiu um caráter teórico. Então, o método foi de fazer um levantamento de pesquisas, com estudo dos tipos de fibras utilizadas em cada uma delas. Depois foi feita uma comparação entre os desempenhos no HPC e foram tiradas algumas conclusões dessa análise. Então, foram avaliadas 6 combinações de fibras metálicas dos estudos levantados e foram dispostas aqui 3 de maior interesse por terem proporções volumétricas mais próximas do usual. Cada combinação recebeu uma identificação e os critérios adotados foram os tipos de fibra, comprimento, diâmetro, fator de forma, que é L sobre D, o comprimento sobre o diâmetro, e a proporção volumétrica das fibras no HPC. Foram avaliadas em cada uma das fibras resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade. As fibras de vidro foram tomadas como referencial e os resultados das fibras metálicas foram normalizados em relação às fibras de vidro. Desse gráfico dá para ver que a vantagem da fibra metálica chega no máximo 10% em relação às fibras de vidro. Então, isso implica que existe um potencial muito grande na aplicação das microfibras de vidro, que ainda é pouco explorado. Existe um número limitado de pesquisas a respeito dessas fibras. E o efeito de preenchimento das microfibras de vidro ele é quase tão eficaz quanto a rigidez favorecida pelas fibras metálicas. Os desempenhos no HPC foram próximos. Esses benefícios sugerem que uma possível mistura dessas fibras, concreto com fibras de vidro e metálicas, poderia proporcionar ganhos ainda maiores, utilizando os benefícios de ambas as fibras no mesmo concreto e aproveitando as diferentes vantagens que essas fibras oferecem. E essas foram as principais conclusões tiradas dessa pesquisa. Muito obrigada!